E é disso que eu quero falar nessa noite. Abra a Bíblia comigo no livro de Salmos, número 139. É extremamente importante para nós conhecermos o nosso Deus. Conhecer para poder depender, conhecer para poder adorar, conhecer para poder glorificar esse Deus que é soberano, cujas suas qualidades são perfeitas, própria da sua natureza. Você vai deixar a sua Bíblia aberta e à medida que eu for trabalhando o texto, a gente vai trabalhando alguns pontos aqui, principalmente sobre os atributos de Deus. No livro de Salmo, no número 139, do capítulo 1 ao 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à boca, ou não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por todos os lados, e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, pedindo, Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, possa iluminar as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, quem Tu és, ó Pai, e conhecer mais de quem o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, amém. Veja que o Salmo começa dizendo, olha, tu me sondas e me conheces. Sabes, conheces, observa, conhece todos, já conheces toda. A gente vai ver essa palavra, ou essa expressão que dá a entender do conhecimento pleno de Deus, várias vezes aqui nos primeiros 4 versos. Isso de cara para nós e nos mostra que nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. E esse salmo, ele trabalha vários atributos de Deus. E um dos atributos que ele está trabalhando aqui é a onisciência de Deus. O Deus que conhece todas as coisas. O Deus que sabe, que o seu conhecimento é maravilhoso demais. É tão elevado que nós não podemos atingir. Então, atributos são qualidades, irmãos. São aspectos de quem é Deus. São aspectos do seu caráter. São qualidades que Ele possui. Qualidades que têm a ver com quem Ele é. E aqui, esse atributo, ele demonstra a sabedoria, o conhecimento de Deus. Quem poderia aconselhar o Senhor? Ele é o Senhor, dono do saber. Por isso que tem que ficar claro para nós que nós só podemos saber o que Deus nos revela sobre si, através dele mesmo. E ele se revela no Salmo 139, que ele conhece todas as coisas, que ele é possuidor de qualidades extremamente grandiosas, como a onisciência, que ele possui qualidades que são inerentes à natureza dele, coisas que só pertencem a Deus. Por exemplo, só Deus é eterno. Ninguém é eterno, somente Deus é eterno. Nós somos imortais, porque nós fomos criados. Em algum momento Deus nos criou. E agora a gente vai viver por toda a eternidade, ou na presença do Senhor, com Ele para todo sempre, ou no castigo eterno. Nós não temos fim de dias, a não ser esse corpo físico, como foi lido no Salmo 90, na leitura pública aqui, que a vida passa rapidamente. Mas a gente não é eterno. Eterno é aquele que não tem início de dias, que não foi criado.
Deus não foi criado, Ele sempre existiu. Por isso Ele é eterno. Jesus vai dizer, olha, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ele sempre existiu, Ele é eterno. Então essa é uma qualidade que pertence somente a Deus. Uma outra qualidade que pertence somente a Deus é a imutabilidade. Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus que Deus ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente Ele é o mesmo. Deus não muda. Nós somos capazes de mudar. Nós somos influenciados por aquilo que acontece, nós somos influenciados pelas pessoas que a gente convive, não que nós sejamos produto do meio, mas a gente é capaz de se mudar uma forma de ver algo, mudar a forma de pensar acerca de determinado assunto. Nós mudamos, e graças a Deus por isso, porque o Senhor vai nos transformando de glória em glória, em novidade de vida, vai nos fazendo mais parecido com quem Ele é, ou com aquilo que Ele deseja para nós. Mas Deus não. Deus, em sua essência, Ele é imutável. Deus não muda. O que era pecado para o Senhor há 5.000 anos atrás, ainda é pecado hoje. Deus, Ele é o mesmo. Sua vontade é permeada por santidade, por justiça, aspectos de quem Ele é. São qualidades que só pertencem a Deus. Somente Ele a possui. Eternidade, imutabilidade. Mas Ele também comunica a nós algumas das suas qualidades. E a santidade é uma delas. Deus, Ele comunica a sua santidade. Nós devemos viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não a santidade como a santidade dele, mas Ele comunica e Ele nos dá graça para que a gente busque Ele, para que a gente procure ser santo na presença dEle. Ele também comunica para nós inteligência. Deus nos dota de inteligência. Às vezes algumas pessoas se diminuem e falam, não, eu não sou tão inteligente. Uma vez uma pessoa falou algo para mim, eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, eu preciso estudar determinado assunto, porque se as pessoas sabem, eu não sou menos inteligente que elas, eu posso aprender. Então o Senhor Ele nos dota de inteligência. Sabem vocês que minha avó está com... Quantos anos tem minha avó, hein? 86. E ela mudou de Franca, ela morava lá, tinha uma casa na frente da casa da minha mãe, para morar numa casa do fundo de uma outra filha, ali em Maringá. E minha avó ela não teve oportunidade de estudar. Então, ela tem dificuldade de assinar o nome, ela não sabe ler. Mas com 87 anos, ali em Maringá, descobriu-se uma escola perto da casa dela. Então, todos os dias ela vai para a escola. E esses dias ela mandou um áudio para mim. Olha, consegui escrever meu nome sozinha, sem copiar. E o nome dela é difícil, é Libercina. Deus Ele nos dota de inteligência, são atributos, qualidades do qual Ele compartilha conosco. Ele nos dá vontade, a Bíblia diz que é Ele que faz tanto o querer quanto o efetuar. Ele coloca desejos no nosso coração, Ele age através de nós quando estamos na presença dEle, Ele comunica a vontade. Então, nesses primeiros 4 versos, queridos, é possível perceber que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E mais, a Bíblia diz que Ele é aquele que sonda. Diz assim, tu sondas e me conheces. Ele é um Deus que conhece e sonda, Ele perscruta, Ele verifica, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que passa em nossa mente. A Bíblia diz, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos fazer. Então, Ele é capaz
de sondar e conhecer o mais profundo de quem nós somos. Porque nós somos capazes de aprender comportamentos, nós somos capazes de aprender maneiras de falar, nós somos capazes de aprender maneiras de se vestir, mas a gente é capaz de aprender tudo isso apenas de maneira externa. Mas a Bíblia diz que é aquele que sonda e conhece para ver se o nosso comportamento externo reflete aquilo que está no nosso interior. Por isso que a gente fala de novo nascimento quando vem a presença do Senhor, porque é um nascer de novo, não é algo que é forjado, Deus é que nos dá esse novo nascimento, é uma transformação que a gente vai falar que é intrínseca, é de dentro para fora. E quando algo é verdadeiro, quando uma transformação é verdadeira, quando uma mudança é verdadeira, ela começa no interior e ela transborda para o exterior. Quando isso é apenas exterior, a Bíblia chama de farisaísmo. A gente aprende o comportamento, a gente aprende a fazer de uma maneira, a gente aprende isso, ou aprende aquilo, mas não é verdade. Não é a verdade de quem nós somos. Mas a Bíblia, no Salmo 139, ele está dizendo, olha, tu sondas e me conhece. O Senhor conhece as nossas rotinas, querido. Ele sabe quando a gente levanta. Ele sabe o que a gente faz primeiro. Ele sabe quais são as nossas prioridades do dia. As nossas prioridades em nossas vidas. Ele conhece as nossas necessidades. E não se engane. Nós estamos diante de um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Ele também conhece todos os nossos pensamentos. Não tem como esconder nada de Deus. Absolutamente nada. Nada pode ser escondido do nosso Senhor. A gente pode esconder do nosso cônjuge, nós podemos esconder dos nossos pais, nós podemos esconder do pastor, da liderança da igreja, nós podemos esconder dos nossos familiares, mas nunca esqueça que diante desse Deus que é onisciente, nada pode ser ocultado. Por isso, a gente sempre tem que ter em mente que não existe nada oculto que não virá à luz. Nada. Porque Deus conhece todas as coisas e traz luz sobre todos os fatos. Então, todos os nossos caminhos, irmãos, todas as nossas caminhadas, todas as nossas decisões estão diante dele. Ele observa e ele conhece todos os passos que nós damos. E isso tem que trazer temor para nós. Isso tem que trazer para nós temor, porque não tem como esconder de um Deus que é santo. Não tem como esconder de um Deus que exige punição pelo pecado. Não tem como esconder de um Deus que entregou seu Filho para morrer na cruz, para que o pecado fosse punido e a gente fosse salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, quando alguém rejeita a Cristo, ele se coloca na posição de quem será punido por causa do pecado. Então você, que se encontra aqui hoje, já parou para pensar a respeito disso? Já parou para pensar como esse atributo do conhecimento, da onisciência de Deus nos afeta como seres humanos, como pessoas? Você já parou para pensar que enquanto esse atributo revela uma parte do caráter, da qualidade do Deus que servimos, também mostra que nós estamos totalmente expostos a esse Deus que tudo sabe? A Bíblia diz, mesmo antes de falarmos, Ele sabe o que vamos dizer. Antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos falar. E a Bíblia vai dizer, olha, Ele nos cerca por todos os lados. Nós estamos
cercados por todos os lados. Nada foge do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus não é como o conhecimento da inteligência artificial que a gente vê por aí, que aprende com o uso, que aprende com as informações. Não, nós estamos falando de um Deus que conhece todas as coisas, porque tudo vem dele e do poder dele. E ele é quem nos cerca por todos os lados. Então nós estamos diante de um Deus que é único. Nós estamos diante de um Deus que não existe outro igual. Por isso o salmista vai dizer, olha, é algo maravilhoso, é algo elevado demais para nós. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Olha do versículo 7 ao 12 comigo, queridos. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Meu Deus, nada pode fugir da presença do nosso Deus. Nada. Nada e ninguém foge da presença de Deus. Por isso eu digo que quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Os salvos é um reconhecimento quando encontrarmos com Cristo nas alturas, no arrebatamento da sua igreja. Mas aquele que não crê também vai se prostrar, porque vai estar diante de um Deus todo-poderoso. Mas agora, não mais para arrependimento, mas é um reconhecimento pelo poder de Deus, para então receber a sentença de condenação. Ninguém pode fugir da presença do Senhor. Você já parou para pensar que Ele se encontra em todos os lugares? Ele é um Deus que conhece, perscruta o mais profundo de quem somos, mas Ele também é um Deus que está em todos os lugares. Ele está aqui agora, e Ele está aqui na igreja vizinha, na Assembleia de Deus, operando lá como está operando aqui. Ele está aqui agora e está em muitos outros lugares onde os cultos estão acontecendo. Deus está em todos os lugares. Mas até as trevas são como a luz para Ele. Ele está aqui e está na nossa casa. Está em cada cômodo. Está em cada lugar que nós vamos. Está na nossa escola. Está no nosso trabalho. Está vendo tudo e em todos os lugares aquilo que fazemos ou cometemos. Isso revela um outro atributo de Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas, mas Ele também é onipresente. Ele se encontra em todos os lugares. Deuteronômio 6,4 vai dizer: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus único. Ele é único, porque Ele tem todo o poder também. Ele é onipotente. Ele é um Deus de todo poder, de todo conhecimento, e está em todos os lugares. Quando a gente entende isso, a gente compreende que nem um Deus criado por mãos humanas, a gente compreende que nem a mente mais criativa pode criar um Deus como o nosso Deus. Ele é um Deus único. E compreender que Ele é um Deus único faz com que rejeitemos
aquilo que aparenta, mas não é. Faz com que rejeitemos, por exemplo, o bem e o mal como duas coisas iguais. O nosso Deus é o único Deus todo-poderoso. Ele é o único Senhor e nele não existe sombra ou variação. Nele não há maldade. Ele é todo-poderoso. Ele sempre existiu. A sua existência é absoluta. E ele é tudo nele mesmo. Tudo nele mesmo. Ele é o grande eu sou. Lembra quando Moisés fala, a quem eu digo que me enviastes, diga que é o eu sou. Porque ele é tudo nele mesmo. Ele é a fonte de poder. Ele é absoluto. Diferente de nós, que somos limitados pelo espaço, pelo tempo, pela matéria. Diferente de nós que somos limitados nas nossas fraquezas. Diferente de nós que somos limitados de muitas maneiras, nós estamos diante de um Deus que foi e sempre será. Nós estamos diante de um Deus que não teve princípio e jamais terá fim. Tem noção como isso é poderoso? Como isso é grandioso? A gente leu na leitura pública que a vida passa rapidamente, que os nossos dias são 70, havendo vigor, 80 anos, e depois disso é fardo. A gente olha para o ser humano e a gente vê a nossa juventude indo embora. A gente para na frente do espelho e começa a perceber rugas nos olhos, pelo na orelha, coisa que você não tem quando é jovem, os pelos da sobrancelha crescendo assustadoramente, o vigor físico se esvaindo, não tendo mais aquele vigor que tinha outras horas. Antes pegava o carro, saía de Bauru, ia em Franca, sem parar o carro, irmãos, numa pegada só. Hoje tem que parar algumas vezes para ir no banheiro. Chegava em Franca como se eu tivesse saído de Bauru, totalmente cheio de energia para fazer um monte de coisa com a minha mãe. Hoje, quando eu viajo, agora é uma viagem mais longa, saindo aqui do Paraná, mas mesmo antes de eu vir para cá, eu chegava lá, tinha que descansar um pouco, porque não é o mesmo vigor. Então nós somos limitados pela idade. Veja que quando a gente é mais novo, a gente come um monte de bobeira. É ou não é verdade? Nada nos atinge. Parece que é difícil alguma coisa fazer mal. Mas quando a idade chega, irmãos, se a gente não cuidar, é pressão alta, é diabetes, é açúcar para cá, açúcar para lá, é dor de cabeça, é uma série de problemas que surgem com a idade, porque a gente, nesse corpo físico, temos fim de dias. É um corpo corruptível. Mas nós estamos diante de um Deus que não teve princípio, que o seu vigor não se diminui, um Deus que jamais terá fim. Olha o que diz Salmo 92, capítulo número 90, versículo 2. A gente leu ele aqui hoje. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Que mesmo sendo um Deus eterno, Ele nos resgata e nos vivifica. Nós estamos diante de um Deus que não depende de nada externo. Como eu disse, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da existência delas. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, diferente de nós que somos limitados, nós estamos diante de um Deus ilimitado. Ilimitado nos seus atributos. O seu poder não tem fim. Nós estamos diante de um Deus que não está sujeito ao tempo.
Um monte de pessoas estiveram aqui ontem na cantata, que cantata linda. Mas parece-me que alguns resolveram tirar o dia de descanso hoje. O domingo, que é o dia do Senhor. Quando a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus que seu poder não tem fim, que não está sujeito ao tempo, à época ou à estação. Diferente de algumas pessoas que já são de idade e que carecem de um período maior de descanso, pois Ele é o Criador de tudo, inclusive de mim e de você. Sua natureza é separada da matéria. Ele é um Deus que não está limitado para a matéria, pela matéria. Sabe que um dia, numa escola bíblica dominical, pela manhã, eu perguntei para os irmãos, quem é Deus? E ninguém soube me responder. E eu estava ministrando o catecismo para o Flavinho, naqueles dias, e eu cheguei em casa e falei, filho, quem é Deus? Ele falou, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não está limitado pela matéria. João 4:24 diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e a gente vê, de alguma maneira, Deus sendo representado por partes do corpo, o que está acontecendo é que Deus está manifestando, a gente chama isso de epifania, né? É uma manifestação do poder de Deus, para que a gente possa compreender um pouco melhor, mas a verdade é que Deus não tem forma, Deus é Espírito. É um Deus soberano. Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que é incompreensível para nós. Excede a nossa capacidade de entender. Você já parou para pensar, como eu dei exemplo físico, a gente está preso no tempo. Para nós, ontem foi ontem, já aconteceu. Nós estamos vivendo o presente e já fazemos planos para o futuro, para aquilo que a gente tem que fazer essa semana, no decorrer dessa semana. Mas Deus não está preso pelo tempo. Veja, é como se Ele estivesse fora da nossa realidade, conhece todas as coisas. Consegue perceber a grandeza desse Deus? Quem aqui já leu um livro? Pode ser a Bíblia. Você pega a Bíblia, você abre em Gênesis, você lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Apareça a porção seca, e apareceu a porção seca. A gente consegue ler ali no início do livro toda a descrição de como Deus criou todas as coisas. Inclusive nós, Gênesis 1:26 vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, já dando a entender que esse Deus é um Deus trino, né? Está no plural, e depois, ao longo da história da igreja e também principalmente por meio das Escrituras, a gente vê que esse Deus é composto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas três pessoas que formam um único Deus. Mas a gente pode pegar essa Bíblia e folhear ela, e chegar no livro de Apocalipse, e a gente é capaz de ver o fim da história. A gente sabe que a igreja é vencedora, mesmo mediante a todo o sofrimento que vai passar. A tribulação, a grande tribulação, né? A gente olha e a gente vê que no fim vai haver um massacre, porque o texto vai dizer, olha, vinde as aves dos céus comer os corpos que estão jogados pelo chão. Não há uma batalha de duas igualdades, mas um Deus poderoso que vai aniquilar totalmente o seu inimigo. Isso é assunto para uma pregação, quem sabe mais para frente. Mas o que eu quero mostrar é que quando a gente está com o livro na mão, a gente é capaz de ver
várias épocas e vários acontecimentos do passado, e a gente pode ver o fim de tudo de acordo com aquilo que a Bíblia escreve. Olhar para o nosso Deus é saber que o nosso Deus, Ele está fora da nossa realidade. E Ele vê tudo não como a gente vê. Ele não está limitado ao presente, passado e futuro. Veja a grandeza do Deus que nós servimos. Por isso que é difícil a nossa mente compreender. Por isso que excede a nossa capacidade. Olhar para o texto e dizer, para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, ali estarás. Se vou mais profundo da terra, ali estarás também. É difícil compreender que a presença de Deus se encontra em toda parte. Por isso o salmista vai dizer, não tem para onde fugir da sua presença. Olha o versículo 13 ao 16, queridos. E aí a gente vai ver mais um pouco do poder de Deus. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Meu Deus, tu me formaste. Vocês viram a Karen aqui? Ontem eu brinquei com a Karen, com o Tiago, né? Falei, já está com barriga de grávida. Não foi isso, Tiago? Deus está tecendo, formando os ossos do Noah. Cada detalhe, os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, os seus órgãos. Se você pôr ali um aparelho capaz de ouvir, você vai ouvir o coraçãozinho batendo numa velocidade maior do que a nossa, porque criança o coração bate mais rápido. Se você fizer um ultrassom, você vai ver que, embora o corpinho dele não está totalmente feito, porque quando completar esse trabalho vai nascer, a gente vê que Deus está fazendo tudo com perfeição, e Ele se mexe, se empurra, reclama da posição. Assim foi conosco. Os nossos ossos não foram encobertos. Ele faz todas as coisas. E tudo está debaixo do controle desse Deus que é soberano. E olhar para isso é ver que as suas obras são maravilhosas. Meu Deus! Já parou para pensar, irmãos, como que é todo o desenvolvimento de uma criança? As fases, como aquele bebê está em cada mês, como aquilo se desenvolve. Isso mostra o nosso Deus como Criador, mostra o nosso Deus como conhecedor, mostra que Deus é aquele que determina e determinou os dias de Davi, como determina os nossos. Ele é sabedor de tudo. Quão maravilhoso é compreender, ainda que de forma limitada, quem é o Deus que nós servimos. Não tem nada nesse mundo que pode se comparar ao Deus que a gente serve, irmãos. Supera qualquer expectativa humana. Ele é Deus. E o salmista continua, do versículo 17 ao 24, e eu caminho agora para o final, para a conclusão. Diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo.
Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como os teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Mas aí os 2 últimos versículos que eu quero enfatizar diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja que ele salmista começa dizendo: olha, como preciosos, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Mas ele termina o salmo expressando a sua preocupação em buscar o bem, em buscar a vontade de Deus. E essa é uma grande lição que nós temos que extrair para as nossas vidas. É a preocupação e o desejo de olhar para a vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos rejeitar aquilo que desagrada o nosso Senhor. Isso deve ser uma meta nossa, em rejeitar tudo que ofende o Deus que servimos. Quais são as ações? Quais são as atitudes? O que a gente faz que ofende a Deus e a gente às vezes se esquece que a presença dele está em todos os lugares. O que às vezes a gente pensa que ofende a Deus e a gente se esquece que ele conhece todos os nossos pensamentos, que ele é o Deus que criou todas as coisas, que ele é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E que o salmista fala: olha, eu odeio a maldade. O salmista diz: olha, acaba com os homens perversos. Afasta de mim os homens violentos, os homens maus. Ele fala: acaso eu não odeio as obras dele? E nós, como igreja, não odiamos a maldade desse mundo. A gente não odeia a perversidade. A gente não rejeita ou deveria rejeitar aquilo que ofende o nosso Senhor. O salmista está dizendo: olha, eu detesto, com ódio completo. Mas por fim ele diz: sonda-me, Deus. Conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Veja se ainda há em mim, ou se há em mim um caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Eu vejo esses dois versículos do Salmo 139, eu vejo como um clamor de Davi diante desse Deus Todo-Poderoso. Um clamor, um apelo para ser removido do coração dele todo o mal, para ser removido do coração dele o desejo que ofende esse Deus que é descrito nesse salmo, esse Deus todo-poderoso. E ele fala: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Somente Deus pode nos guiar por esse caminho. Por isso, 3 pontos que eu quero afirmar aqui nessa noite. Nós não estamos diante de um Deus criado por homens. Nós estamos diante do Criador. E por isso nós devemos reverência e adoração. Nós estamos diante daquele que criou todas as coisas. Segundo, Deus, sendo o criador de todas as coisas e soberano, ele ainda demonstra o seu amor para conosco. Não porque ele tem necessidade de que as pessoas o amem. Como eu disse, ele é tudo nele mesmo. Ele não precisa de nós, nem da nossa adoração. No entanto, o seu amor e a sua misericórdia nos alcança. E nós temos a oportunidade de adorá-lo e sermos filho e termos uma eternidade com ele. Mesmo Deus sendo soberano e a fonte dele mesmo, porque tudo, ele é o grande eu sou. Por isso, a gente precisa temer e tremer
diante desse Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas pensam que Deus é carente. Não, Deus não é carente. Não, Ele é todo-poderoso. E terceiro, queridos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no salmista, de buscar a transformação nele. Senhor, sonda-me, vê se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos ou pelo caminho eterno. Busquemos transformação nele para viver uma vida de servo e de adorador do Senhor, para viver uma vida em santidade.